Olá, vamos resolver agora a prova do Cefet de 2023. Então, vamos fazer a prova de matemática, começando pela questão 11. O brasão simplificado, conjunto sobreposto das 5 letras que compõem a sigla da instituição Cefet, é representado pelo símbolo a seguir. Um aluno decidiu confeccionar o símbolo do Cefet. Para isso, usou uma malha de 42 quadrados de lado 1 unidade de comprimento e destacou 8 quadrados de setores circulares de 90 graus. Tá. Então, informação importante aqui é que a gente sabe que cada quadradinho aqui, ó, tem uma unidade de lado. Então, esses quadrados são de 1 por 1. O problema é que eu calcule a área dessa figura. É bem fácil a gente observar que cada quadrado desse, como é base 1 e altura 1, a área do quadrado é base vezes altura. Então, a área de cada um desses quadradinhos é 1, certo? Uma unidade de área. A gente bota o A, mas aqui não vou botar para a gente fazer mais rápido. E aí eu posso ficar tentando resolver o exercício para descobrir a área de cada um desses pedaços. Mas antes da gente fazer conta, vamos olhar para a figura e tentar resolver sem conta. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados completos. E eu tenho esses 4 pedaços aqui que não são quadrados completos. Então, o meu problema vai ser 8 mais alguma coisa. Ou seja, eu já consigo eliminar a minha letra A e a minha letra B, que são 8 menos alguma coisa e 8 menos alguma coisa. 50% de chance de acertar só se eu observar isso. Esses 4 pedaços aqui que eu marquei de roxo, eles são mais da metade do quadrado, então são quase 4 quadrados. Vamos olhar quanto que vale essa letra C e essa letra D. Vamos aproximar o π como 3, só para a gente ter uma ideia. Então, a letra D seria 8 mais π, 8, 9, 10, 11. 11 unidades de área. E a letra C, π for 3, 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 4 é 4,5, 2 e 25. Daria 10 e 25. Aproximadamente, estou aproximando. Se a gente observar essas regiões e ver que, juntando elas, a gente tem quase 4 quadrados, então eu estou mais perto de 11 do que de 10. Então, seria a letra D. Tenho certeza disso? Não. Preciso resolver, fazer a conta para a gente ter alguma certeza. Como é que a gente vai fazer a conta? A gente vai olhar para essas regiões aqui, que eu pintei de roxo, e observar que cada uma delas, né, como o texto disse, é um setor circular de 90 graus. Ou seja, se eu juntar essas 4 regiões, eu vou ter exatamente um círculo. O desenho está péssimo, mas é isso aqui. E qual que é o raio desse círculo? É igual ao lado desse quadrado, é raio 1. Aí eu tenho que calcular a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, a área do círculo é π vezes 1 ao quadrado, que é π. Então, eu tenho 8 quadrados completos, que é aquilo que eu somei, mais uma área π, que é a soma dos 4 pedaços setores circulares, era mesmo a letra D. Então, era só para mostrar que a gente pode resolver tanto com a conta como sem a conta. Sem a conta é óbvio que a gente não tem 100% de certeza, mas é uma ótima maneira de resolver um exercício para quem não domina o conteúdo. Agora a questão 12. Bom, visualmente a questão 12 é muito mais difícil do que a questão 11. Ao ser simplificada, essa expressão daí, resulta em um número, aí tem ABCD. Se você não sabe fazer, não sabe o que fazer, não tem saída, uma opção seria a gente tentar aproximar esse cara. Essa não é a melhor resolução, mas é a resolução para quem não tem uma ideia do que fazer aqui. Então posso aproximar as raízes para chegar em alguma coisa. Então primeiro vamos começar com a raiz de 40. Como é que eu aproximo a raiz de 40? Eu tenho que pensar num número ao quadrado que está próximo de 40, né, menor e maior. Então 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36, já está perto. 7 ao quadrado, 49. Então está entre 6 e 7, porque 6 ao quadrado é 36 e 7 ao quadrado é 49.
Opa, mas está mais perto de 36 do que de 49. Então vai estar mais perto de 6 do que de 7. Será que é 6,2? Aí eu tenho que testar. Não tem jeito. Tem que fazer 6,2 vezes 6,2. Vou botar a resposta direto para a gente ganhar tempo. Então, 6,2 vezes 6,2 deu 38,44. Bom, eu não sei se essa é a melhor aproximação possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar 6,3 vezes 6,3. Por que 6,3? Porque 38,44 é menor do que 40. Vamos ver quanto é que esse dá. E de fato, 6,3 vezes 6,3 deu uma aproximação bem melhor, 39,69. Eu posso continuar tentando, tá? A aproximação não tem certo ou errado, tem mais ou menos próximo. Então, já sei mais ou menos quanto que é a raiz de 40. Então, eu vou transformar esse problema reescrevendo a minha raiz de 40 como 6,3, que foi o número que eu encontrei, que ele vezes ele mesmo chega mais perto de raiz de 40. Ou seja, a gente ficou com 11 mais 6,3 menos 11 menos 6,3. 11 mais 6,3 vai dar 17,3, continua com a raiz. 11 menos 6,3, 11 menos 6 é 5, menos 0,3, 4,7, continua com a raiz. Bom, agora eu tenho duas outras raízes para eu aproximar. Vou apagar aquela conta ali de cima para eu poder usar aquele espaço para fazer essa conta. Só vou deixar aqui registrado que a gente encontrou o 6,3 como aproximação aqui dessa raiz. Então, eu quero agora aproximar a raiz de 17,3. Então, eu quero, sei lá, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Opa, mas está bem perto de 4. Então, eu vou tentar 4,1, 4,2. Vamos primeiro tentar o 4,1. Vamos ver quanto é que é 4,1 vezes 4,1. Já chegou bem perto, 16,81. Eu vou tentar o 4,2 só para ver se por acaso eu consigo chegar em um resultado mais próximo, para ver se essa já é uma boa aproximação. 4,2 chegou mais perto. Você vê que eu quero 17,3, né? 4,2 chegou em 17,64, 0,34 a mais. E 4,1 chegou em 16,81, que é quase 0,5 a menos. Então, eu vou aproximar essa raiz aqui como 4,2. Vamos deixar registrado. De novo, eu vou apagar aqui para a gente fazer as contas da outra raiz. Vamos aproximar a raiz de 4,7. Deixa eu usar outra cor. Raiz de 4,7. E aí, 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Bom, essa raiz está bem perto de 2. Então, vou testar primeiro 2,1 vezes 2,1. Vamos ver quanto é que dá. 4,41, bem perto de 4,7. Acho difícil não ser esse. Mas vamos tentar o 2,2 vezes 2,2, só para ver se a gente consegue melhorar. Olha porque que é sempre bom a gente continuar testando. A gente chegou em 4,84, mais perto de 4,7, né? Tá 0,14 a mais. E 4,4 tá 0,3 a menos, mais ou menos, 0,29 a menos. Então, vai ser 2,2 a nossa aproximação. E aí agora eu vou usar esses dois valores aqui, o 4,2 e o 2,2. Então, 4,2 menos 2,2 é igual a 2. E aí, qual das alternativas a gente marcaria com esse resultado? Bom, 2 é um número primo. Letra A. É irracional? Não. É múltiplo de 3? Não. É um racional não inteiro? Não, ele é inteiro. Então, eu sei se eu estou certo? Não, porque essa resolução, ela é resolução para quem não sabe o conteúdo. É para mostrar que sempre dá para fazer alguma coisa. Agora, vamos apagar essa resposta e vamos fazer usando o conteúdo de fato. Bom, vamos partir do enunciado. E aí, olhando para esse enunciado, o que aqui está mais me atrapalhando, né? Qual é o cara que mais a gente não sabe trabalhar normalmente, entre aspas? São essas raízes. Então, como é que eu tiro uma raiz? Eu tiro uma raiz elevando ao quadrado. Só que aqui eu posso elevar simplesmente ao quadrado e não vai mudar nada?
Vai mudar. Eu vou ter que, em algum momento, compensar esse quadrado que eu estou fazendo aqui agora. O que eu tenho com esse quadrado? Eu tenho a menos b ao quadrado. Vocês podem perceber que isso daqui está fazendo o papel de a e esse cara aqui está fazendo o papel de b. E aí, se vocês já decoraram o trinômio do quadrado perfeito, que é o quadrado do primeiro menos duas vezes o quadrado do segundo mais o quadrado do segundo, ganha tempo aqui. Se não, vão ter que fazer a menos b vezes a menos b, onde o a é isso daqui, tá? E o b é isso. Estou botando a e b só para a anotação ficar mais rápida. E fazer toda a distributiva. Aí o problema vai demorar bem mais. Então, eu já vou usar direto o trinômio decorado para a gente falar que isso vai ser o primeiro ao quadrado. E aí esse cara ao quadrado vai dar 11 mais raiz de 40, porque o quadrado ali eu cancelei com a raiz, menos duas vezes o primeiro, 11 menos raiz de 40, vezes o segundo, 11 mais raiz de 40, mais o quadrado do segundo, que é 11 menos raiz de 40. Aí vamos lá. Aqui no meio eu tenho a raiz de alguma coisa vezes a raiz de outra coisa. Eu tenho que lembrar que raiz de A vezes a raiz de B é igual a raiz de A vezes B. A raiz do produto é o produto das raízes. Agora então, usando essa propriedade, eu vou juntar aquelas raízes em uma só. Então vai ficar 11 mais raiz de 40 menos duas vezes, aqui, uma raizona de 11 menos raiz de 40 vezes 11 mais raiz de 40. Mais 11 menos raiz de 40. Bom, antes de continuar fazendo a conta, ó, eu tenho mais raiz de 40 e menos raiz de 40. Esses caras vão se cancelar. E eu tenho mais 11, mais 11. Então isso vai virar 22. Só para não precisar ficar escrevendo todo mundo de novo, vamos fazer essa conta logo. E aí, menos duas vezes essa raiz quadrada aqui. O que eu tenho dentro dessa raiz? 11 menos raiz de 40 vezes 11 mais raiz de 40. Agora eu tenho que lembrar de outro produto notável, que é A mais B, que multiplica A menos B. A soma de dois caras vezes a diferença deles mesmos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, essa fatoração é uma das que mais aparece, uma das melhores da gente conhecer. Só de eu saber ela, eu já ganho muito tempo aqui e não preciso fazer a distributiva. Mas eu poderia resolver esse problema fazendo aqui distributiva. A gente só ia perder um bom tempo. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, 11 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 40 ao quadrado. Agora, reescrevendo, 22 menos duas vezes a raiz quadrada, 11 ao quadrado é 121, e raiz de 40 ao quadrado é 40. 22 menos duas vezes 121 menos 40 é 81. E raiz de 81 é 9, então 22 menos 2 vezes 9, 22 menos 18, 18, 19, 20, 21, 22, 4. Esse problema ele é difícil por vários motivos. Primeiro, aquela ideia de elevar ali ao quadrado, ela não é tão natural. Ela poderia ter vindo da gente pensar como a fatoração do a mais b vezes a menos b é um cara ao quadrado menos outro cara ao quadrado, porque isso é uma soma e uma diferença. Então tem que associar esse cara ao produto notável. Por isso que esse produto notável é bem importante, que ele aparece meio escondido às vezes. Só que a outra parte difícil é a gente lembrar que, putz, se eu elevei ao quadrado lá em cima, agora eu tenho que voltar, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Por quê? Eu tenho que compensar aquele quadrado que eu fiz antes. Eu não posso sair elevando o número ao quadrado e vou encontrar um valor diferente. Então o que eu encontrei foi o quadrado do que está em preto. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, que de fato é a resposta e vai ser de fato a letra A.
Os dois casos deram a mesma solução, por sorte, tá? A primeira solução, ela era uma aproximação, a gente podia ter errado por muito. Por acaso deu certo. É só para mostrar que, mesmo não dominando o conteúdo, não dominando fatoração, a gente ainda consegue ter uma saída e fazer alguma coisa. Agora, questão 13, bastante texto, vamos lá. Recentemente, o estádio do Maracanã foi palco de dois grandes eventos de futebol. O primeiro jogo da final do Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo e a final da Copa Libertadores em partida única entre Fluminense e Boca Juniors, ambos em 2023 com grandes públicos e renda. No jogo da Copa do Brasil, com um público de 67.350 presentes, o público pagante de 60.390. Informações importantes, né? Esse é o público pagante. Só daqui eu já sei quantos que não pagaram, né? Eu vou ter que fazer um menos o outro. Dá ali uns 7 mil, mais ou menos. E a renda de 26.343.300. Nós vamos grifar também, né? Todos os números devem ser úteis para a gente resolver. No jogo entre Fluminense e Boca Juniors, com um público de 69.232 presentes e a renda foi de 31.702.000. Com base nessas informações, é correto afirmar que eu não necessariamente preciso ler minhas alternativas em ordem. Eu posso, se alguma for visualmente mais fácil do que as outras, começar por ela. Mas eu vou começar em ordem só para a gente ter uma estrutura. Letra A. A soma das rendas dos dois jogos foi de 58.055.550. Bom, um jogo foi 26 milhões. Vou escrever os dois números aqui para a gente somar. Então aqui, de cara, tá parecendo que vai dar, né? 56, 57, mas vamos ter certeza. Então, 0, 5, 5, 5, 4, já posso parar. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, o quinto dígito aqui, ó, é 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o quinto dígito é 5. Se eu continuar, 0, 1, 6, 7, 8, 5. Então tem um carinha aqui só de diferença. Então, com certeza, não é a letra A. Letra B. No jogo entre Flamengo e São Paulo, houve mais de 20% de torcedores não pagantes. Então, 67.350 presentes. Vamos anotar. E aí os pagantes foram 60.390. Então, eu vou fazer um menos o outro para ver quantos que são. Só que eu sei que isso é mais ou menos 7 mil. E aqui está falando, ó, 20%. Vamos evitar fazer excesso de conta e tentar fazer um pouco de cálculo mental. Quanto que é 10% de 67 mil? É 6 mil e alguma coisa, 6,7 mil. 10% é só andar com o ponto, né? Só dividir por 10. E 20% vai dar uns 12, 13 mil. Só que aqui essa diferença vai dar uns 7 mil e alguma coisa. Então, com certeza não é a letra B, porque está muito longe. Se tivesse próximo, aí eu faria a conta para ter certeza. Letra C. A renda do jogo entre Fluminense e Boca Juniors superou a renda do jogo entre Flamengo e São Paulo em 5.358.950. Bom, a letra C tem que fazer conta também para verificar. Olha a letra D, não tem número nenhum. Vamos ler a letra D primeiro, antes de fazer a conta da C, só para não perder tempo fazendo conta. A quantidade de torcedores presentes no jogo entre Flamengo e São Paulo foi maior do que a quantidade de torcedores presentes no jogo entre Fluminense e Boca Juniors. Então, Fluminense e Boca Juniors, 67.350. Flamengo... não. Flamengo e São Paulo, 67.350. Fluminense e Boca Juniors, 69. Então, ó, Fluminense e Boca Juniors teve mais gente. E aqui na D, ele está dizendo que Flamengo e São Paulo foi maior. Não, está errada. Então, a C vai estar certa sem eu precisar fazer a conta. Vamos fazer a conta, para a gente ver que está certo mesmo. Mas, se você estiver sem tempo, com pressa para fazer as questões, já eliminou a D, com certeza vai ser a C. Então, ele está dizendo que superou a renda. Então, a gente tem que ver a diferença entre as rendas. Então, ó, o 31.702.250 menos o 26.343.300.
Então, é só subtrair esses dois números. Aqui é só trabalho, vou botar a resposta direto. Façam a conta com calma, mas deu certinho, 5.358.950, confirmando que é a letra C mesmo. Questão 14. No dia do exame de acesso ao Cefet, João era um dos diversos candidatos que aguardavam do lado de fora do portão para fazer sua prova. Nesse instante, João percebeu que havia perdido sua caneta. Porém, para sua sorte, avistou um vendedor ambulante que oferecia os seguintes kits: uma caneta e duas lapiseiras por R$ 15. Como é que a gente equaciona essa informação? Para não precisar ficar relendo o texto. Então, caneta eu vou chamar de C e a lapiseira eu vou chamar de L. C mais L igual a 15. Uma lapiseira e duas canetas por 12. Então, espera que eu não botei, é C mais 2L, né? Uma caneta e duas lapiseiras é 15. E uma lapiseira e duas canetas é 12. Mais 2C, aí é 12. João, que somente tinha R$ 5, perguntou ao vendedor se ele venderia só uma caneta. O vendedor disse que abriria essa exceção se João calculasse o preço correto de duas lapiseiras e três canetas. Então ele quer 2L mais 3C. Quer saber o valor disso daqui. E a resposta correta dada por João foi... Bom, então vamos lá. Sem o conteúdo. Ah, não sei resolver. Isso aqui é um sistema, né? Aí vamos supor que o aluno não saiba resolver um sistema. Se o João falou que só tinha R$ 5, a caneta não ia custar 20, 15, 8. Ela vai ser perto de 5. Senão o cara não ia vender, não ia falar que aceitaria nunca. Então a gente pode testar valores de caneta e lapiseira até dar certo. A gente pode simplesmente testar valores inteiros, óbvio. As alternativas, ó, não tem centavos ali. Então dificilmente a caneta vai ser 4,78. Então a gente está buscando valores tipo 1, 2, 3. Pode ser que a gente não consiga? Pode ser que não consiga, mas essa é a solução sem usar matéria nenhuma. Então, vamos pensar que a caneta é 5, certinho. E aí, ó, C mais 2L é 15. Então, se a caneta for 5, vamos anotar aqui, 2L vai ter que ser 10, então o L vai ter que ser 5 também. Opa, só que aqui embaixo, se o L for 5 e o 2C for 5... aí vai dar 5 mais 10 vai dar 15. Então não, a caneta não pode ser 5. Então vamos tentar botar a caneta valendo 6. Então se a caneta for 6, faltam 9. Opa, aí o 2L vai dar quebrado. Mas se a caneta for 4, então eu vou testando valores assim. Não tem certo ou errado aqui. Então se a caneta for 4, aí passo o 4 para lá subtraindo, né? 2L igual a 11, o L é 5,5. Aí ali embaixo vai dar 5,5 mais 8. Não, deu errado. Se a caneta for 3, passo 3 subtraindo, aí 2L igual a 12, aí o L igual a 6. Aí aqui vai ser 6 mais 2 vezes 3, 6. Opa, funcionou. L igual a 6 e C igual a 3. Aí 2 vezes L vai dar 2 vezes 6, mais 3 vezes 3, ou seja, 12 mais 9, que é igual a 21. Então eu fui testando valores de caneta e lapiseira até encontrar um valor que satisfizesse as duas equações. E aí facilitou o fato de serem números inteiros. Se por acaso uma fosse 5,5 e a outra fosse 4,5, 4,50, eu não ia conseguir ficar testando valores. Então é importante a gente conseguir resolver o sistema. Então vamos lá, vamos fazer isso daqui agora com o conteúdo sem chutar valores. Esse sistema, eu vou organizar ele para ficar mais fácil de resolver. Então, eu vou escrever C mais 2L igual a 15, primeira equação igual, e a segunda equação, eu vou só botar o C embaixo do C e o L embaixo do L, para a gente pensar melhor no que eu vou fazer. Eu acho sempre interessante resolver sistema, principalmente esses simples, por adição ou subtração. Substituição é melhor quando a gente tem sistemas um pouco mais complicados. E aí, o que eu preciso para resolver por adição ou subtração? Eu vou para adição, por exemplo. Eu preciso da mesma letra com o mesmo coeficiente e sinal trocado. Então, eu vou multiplicar esse meu primeiro cara aqui por menos 2. E aí, como é que vai ficar o meu novo sistema? O de cima vai ficar
menos 2C menos 4L é igual a menos 30. E o de baixo, 2C mais L é igual a 12. E aí eu vou somar os dois. C com C, L com L e o número com número. Menos 2C mais 2C, zero. E é exatamente por isso que eu multipliquei por menos 2. Para o C ficar com o mesmo coeficiente, só que com o sinal trocado. Para cancelar o C com C e eu tenho um problema só com L. Menos 4L mais L, menos 3L. Menos 30 mais 12 dá 30 menos 10, 20, dá 18. Menos 18. Multiplico os dois lados por menos 1. 3L é igual a 18. L é igual a 6. Aí, se eu sei que L é igual a 6, agora eu posso escolher qualquer uma das equações que eu tenho C e L até agora. Vou pegar aqui a minha primeira para fazer que C mais 2 vezes L, 2 vezes 6, é igual a 15. C mais 12 é mais 12 é igual a 15. Faço 12 subtraindo, C igual a 3. Então, encontrei o meu valor de L, encontrei o meu valor de C. E aí, voltando lá, ele quer 2 lapiseiras, 2L e 3 canetas, mais 3C, 2 vezes 6, mais 3 vezes 3, mesma coisa que a gente fez antes, 12 mais 9, que é igual a 21, letra A. Questão 14. A velocidade escalar média, a velocidade média, é definida como quociente entre a distância percorrida, ΔS, e o intervalo de tempo, ΔT, levado para percorrê-la e é representado pela fórmula. Bom, se você está estudando física para essa prova também, você tem que saber essa fórmula, porque ela normalmente cai na parte de física. Velocidade média é o deslocamento, né, a distância percorrida sobre quanto tempo demorou para aquela distância ser percorrida. Para uma distância constante, a velocidade média e o tempo decorrido são grandezas inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcional? Quando um aumenta, o outro diminui. Então, vou dar um exemplo de coisas inversamente proporcionais. É a distância que um carro percorre e a quantidade de combustível no tanque. Enquanto mais ele percorre, menos combustível vai ter. Dessa forma, se aumentarmos a velocidade em 25%, então a gente aumentou em 25%, o tempo ficará, se é inversamente proporcional, o tempo vai diminuir. E aí eu já elimino a C e a D só de entender ali o inversamente proporcional. Já tenho 50% de chance de marcar. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo numérico antes da gente fazer a conta de por que é exatamente isso. Se eu tenho um produto que custa R$100 e eu aumento ele em 25%, ele vai passar a custar 125. Esse 25% ele foi calculado em cima do 100. Então, 25% de 100 é 25. Só que agora, se eu reduzir ele 25%, eu não volto para o 100. Então, aumentar 25% era 25% de 100, e se eu reduzir 25% agora, eu vou estar fazendo 25% de 125, que vai ser um pouco mais do que 25, vai ser uns 32. E aí eu vou para 97, 90 e pouco. Para eu voltar, eu teria que voltar 20%. Porque 20% de 125, que é 25. E essa é uma conta 25-20, é uma porcentagem mais recorrente, porque ela é redondinha, ela é bonitinha. Aumentar 25, para voltar tem que voltar 20. Então é interessante já conhecer esse cara. A gente consegue fazer essa conta e verificar que quando aumenta 25, se quer voltar ao preço original, tem que voltar 20. Se você já souber, já tiver visto esse valor outras vezes, aí a gente consegue falar lá que tem que reduzir em 20%. Mas vamos mostrar na conta como é que isso acontece. Então aqui, eu tenho a minha velocidade média, vou escrever só V, D e T. Velocidade, distância e tempo. Então, se eu aumentei, o que ele está dizendo? Eu aumentei a minha velocidade em 25%, o que é aumentar em 25%? É multiplicar por 1,25. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui com o meu t para que essa conta dê igual. Eu tenho que multiplicar meu t por alguma coisa também. Multiplicar por 1k.
E aí, se eu passar o meu K para lá multiplicando, ele tem que eliminar aquele 1,25 para eu voltar à fórmula que eu tinha antes. Porque o V aumentou, o T tem que compensar. Então, se eu passar para lá multiplicando, vai ficar K que multiplica por 1,25 e V é igual a D sobre T. Então, vamos descobrir quanto que é esse K que eu tenho que multiplicar o meu T. K vezes 1,25 tem que dar o quê? Tem que dar 1, porque tem que ser basicamente o que eu tinha antes. 1,25 tem que ser igual a 1. Ou seja, K é igual a 1 dividido por 1,25. Multiplicar os dois por 100. 100 dividido por 125. Vamos descobrir quanto é que dá armando e efetuando aqui. 100 dividido por 125. Boto 0, 0, o 125 vezes 2 é 250, vai dar 8 vezes, que vai dar certinho 1.000 e resto 0. Ou seja, o K é igual a 0,8. Mas multiplicar por 0,8 é o que percentualmente? Lembra que quando a gente está fazendo uma redução, a gente tem que multiplicar por 1 menos a porcentagem. 1 menos I, menos a taxa, quando a gente fala de juro composto. Mas 1 menos a porcentagem quando a gente faz uma redução. Então aqui, multiplicar por 1 menos 20%, que é a mesma coisa que 1 menos 0,2, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,8. Então, multiplicar por 0,8 é a mesma coisa que reduzir em 20%. Também dá para resolver esse problema com números, tá? Eu poderia escolher uma distância, um tempo qualquer, e uma velocidade, e fazer isso com números para ficar com menos letra, menos variável. Questão 16. Gabriel precisa buscar água do riacho para sua vaca mimosa, que está no curral. A figura a seguir ilustra as posições de Gabriel e de Mimosa no riacho. Então, a gente tem Gabriel aqui e a Mimosa aqui, beleza. No plano cartesiano, sendo o eixo horizontal uma margem do riacho, também mostra 4 possíveis caminhos passando por A, B, C e D, que ligam Gabriel ao riacho e depois até Mimosa. Considerando que as coordenadas de Gabriel, Mimosa, A, B, C, D são respectivamente. Bom, então ele está me dando as coordenadas de todo mundo. Vou botar essas coordenadas aqui. O caminho mais curto a ser percorrido por Gabriel até Mimosa é que passa pelo ponto. Bom, se você está olhando essa questão e não sabe o que fazer, dá um jeito na hora de medir, certo? Sei lá, pega a sua caneta, seu dedo e usa a caneta como régua para ver qual que é o maior, qual que é o menor. Por exemplo, vou tentar desenhar uma caneta para você imaginar como é que a gente faria isso. Sei lá, mede aí, ó, desse jeito, pega a caneta, bota seu dedo em cima, mede qual é a distância do Gabriel até o ponto A. Depois a gente vai pegar e vai passar essa distância para algum outro lugar do papel. Então, você mediu a primeira distância, aí veio aqui e marcou. Tá, aqui até é o Gabriel até o ponto A. Depois vamos ver do ponto A até a Mimosa. Aí de novo você usou a caneta e seu dedão ali para medir aquele pedaço e vai passar essa medida ali para o lado. Aí vamos supor que você passou a medida e deu mais ou menos aqui. Aí aqui é a mimosa. E eu posso fazer isso com todas as medidas e ver qual é a maior. Vou saber se isso está certo, com certeza? Claro que não. Porque isso é uma maneira bem mais ou menos da gente resolver, exatamente para quem não sabe o conteúdo, mas quer pensar em alguma situação, pensar em alguma solução de alguma maneira para resolver. Não acho que essa solução vai dar errado, porque a gente tem um plano cartesiano aqui com uma malha quadriculada bonitinho, então eu suponho que o desenho esteja preciso. Então provavelmente quem fizer assim vai acertar. Mas agora, e com o conteúdo? Como é que eu resolvo? Bom, para medir distância entre pontos no plano cartesiano, a gente usa o teorema de Pitágoras. E aí eu preciso construir um triângulo. Então eu vou construir um triângulo aqui, ó, que vai ser Gabriel, esse outro ponto vamos chamar de F, e a mimosa. E a mimosa não, e o ponto A. E o meu triângulo que eu já tenho aqui, que é o A, mimosa, o D. Tá vendo que o D está retinho? Então eu posso usar esse pedaço.
Ou seja, eu estou fazendo essa figura aqui. E a vantagem de eu estar no plano cartesiano é que eu consigo encontrar o valor dos catetos sem nenhuma conta complexa, só contar mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui vale 6. 1, 2, aqui vale 2. O outro é 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3. Aqui vale 3. Vamos passar isso para a nossa figura. O nosso triângulo ali da direita, catetos, aqui é retângulo, né? 3 e 4, tem que conhecer o terno pitagórico, triângulo 3, 4, 5, para evitar fazer conta de Pitágoras nesse caso. Mas de G até A, aí a gente vai fazer conta. Vamos chamar esse cara aqui de X, aí eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 4. 36 mais 4 é 40. X é a raiz de 40. Então, passando pelo ponto A, ou seja, eu vou escrever aqui, ó, GAM vai ser raiz de 40 mais 5. E aí, para descobrir o maior segmento ou o menor segmento, eu vou ter que fazer isso para todos. Então, eu vou guardar essa resposta e vou fazer o próximo. Vou manter ali o ponto F, o próximo vai ser GFB e B, o mimosa D. Então, a figura vai ficar assim, e de novo eu posso usar o meu plano cartesiano. Aqui vai continuar sendo 6, aqui vai continuar sendo 3, mas um aumentou 1 e o outro diminuiu 1. Então aqui viera 3, e aqui agora ficou 3 também, 1, 2, 3 também. O triângulo retângulo aqui da direita é um que também é bom conhecer, que é o triângulo retângulo isósceles, né? Dois ângulos de 45 graus e um ângulo de 90. Esse cara vai ser 3, 3 e 3 raiz de 2, mas se não souber, é só fazer Pitágoras. E o outro, vamos chamar aqui de y. Y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 36 mais 9. Y ao quadrado é igual a 45. Então, y é raiz de 45. Então, agora GBM, esse caminho, né, passando por B, vai ser 45 aqui, tá? Vai ser igual a raiz de 45, que é o nosso y, mais 3 raiz de 2. Partindo para o próximo, vou desenhar a figura direto. Aí aqui a gente fica com 6, aqui também 3. Aí aqui 1, 2, 3, 4. E aqui 2. Agora eu vou ter que fazer Pitágoras nos dois. Vou chamar aqui de K e aqui de W. Então, K ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. K ao quadrado é 36 mais 4. K ao quadrado é 40. K é raiz de 40. E agora o W. W ao quadrado é 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. W ao quadrado é 9 mais 4. 9, 10, 11, 12, 13. W é raiz de 13. Opa, raiz de 13. Ou seja, GCM é igual a raiz de 40 mais a raiz de 13. E por último, vamos agora o ponto D. Esse vai ser o mais fácil de calcular, porque aqui no final a gente só tem uma linha reta de caminho 3. Aqui continua 6, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, se vocês lembram do triângulo retângulo que eu já falei, né? 45, 45, 90, não precisa fazer Pitágoras, porque é 6, 6 e 6 raiz de 2. É lado, lado e lado raiz de 2. Então, ó, GDM vai ser 6 raiz de 2 mais 3. Vamos botar todos juntos ali em cima. Para descobrir qual desses 4 é o menor caminho, eu precisaria saber com perfeição esses valores aqui. Mas não, eu vou aproximar, né? E nem preciso aproximar assim com tanta precisão. Não vou ficar fazendo conta aqui igual aquela outra questão. Pensa assim, raiz de 40. 6 vezes 6, 36. Então é um pouco mais de 6. 6,1, 6,2, sei lá, 6,3.
6,2 mais 5, então isso aqui é 11,2. Raiz de 45 tem que ser maior do que a raiz de 40. 7 vezes 7, 49, então 6 vezes 6, 36, está ali, vamos botar 6,6. E raiz de 2 é bom saber, tá? A aproximação dela é 1,4. Então 3 vezes 1,4 dá 3, 4,2. Então isso daqui dá aproximadamente 10,8. Raiz de 40 aproximei como 6,2, vamos manter. E raiz de 13, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4, 16. Está um pouco mais perto de 16 do que de 9. Então vai ser um 3,8, 3,7. Aí aqui 9,9. E raiz de 2, 1,4. Se 3 dá 4, 3 vezes raiz de 2 é 4,2, né? O que eu fiz aqui. 6 vezes a raiz de 2 tem que ser o dobro. Aqui tem que ser 8,4. Mais 3, então 11,4. Ou seja, aproximando, essa foi a melhor opção, que é o nosso caminho C. Bom, parece muito difícil, né? Muito trabalhoso, mas a gente viu que dava para resolver ali medindo com a caneta bem mais ou menos e dava para acertar daquele jeito. Questão 17, recorde mundial norte-americano, resolve o cubo mágico em 3,13 segundos. Jovem autista também é recordista nos cubos 444, 555, 666, 777. Um jovem autista de 21 anos, chamado Max Park, é o novo recordista quando se fala em resolver cubos mágicos. Ele resolveu um cubo mágico de 333 em apenas 3,13 segundos e conseguiu entrar para a história como o mais rápido de todos os tempos. A conquista de Park superou o recorde anterior detido pelo chinês Yu Du, que em 2018 resolveu o cubo mágico em 3,47 segundos. Em relação ao recorde anterior, o novo recorde é mais rápido aproximadamente em... Bom, a gente pode resolver de algumas maneiras, pode fazer como regra de 3, mas quando eu quero ver uma variação percentual, o quanto que uma coisa melhorou, eu posso usar a fórmula que é o valor final menos o valor inicial sobre o valor inicial. Isso é variação percentual. Então, eu fui de 100 para 120. Quanto é que variou? Eu vou fazer 120 menos 100 sobre 100, 20%. Então, aqui, ó, o valor final é... Eu comecei com 3,47 e fui para 3,13. Então, o final é 3,13. O inicial é 3,47. Então, a gente está descobrindo em relação ao inicial, que é 3,47. Aqui eu não preciso me preocupar que o resultado vai dar negativo, porque eu sei que foi uma redução percentual, mas aí as alternativas estão positivas, porque a palavra redução já indica que é menos. Então, vamos fazer a conta. Aí, se não conseguir fazer de cabeça, arma e efetua. Lembra que na subtração o maior número é sempre em cima, então é 3,47 menos o 313, 7 menos 3, 4, 4 menos 1, 3, 3 menos 3, 0. Então, menos 0,34 dividido por 3,47. Ou seja, como os dois têm duas casas decimais depois da vírgula, é só multiplicar os dois por 100. Fica menos 34 sobre 347. Aí tem que fazer a conta, não tem jeito. Então, ó, 34 dividido por 347, boto 0, 0, ainda não dá, porque o 340 é menor, boto outro 0 e outro 0. Aí quantas vezes o 347 cabe no 340? Vai caber 10 vezes? Não, porque 10 daria 3.470, um pouquinho maior. Ah, então vai ser 9 vezes. E aí eu nem preciso terminar aqui. Por quê? Deu 9 vezes ali, e eu já sei que vai ser a minha letra A, porque 0,09 é igual a 9%. É igual a 9 sobre 100, que é 9%. Então, eu já sei que não vai chegar a 10, mas se eu quiser, eu posso continuar fazendo a divisão para ver que vai dar alguma coisa próxima de 0,98. E aí, o que me diz que eu posso fazer isso? Aqui, ó, aproximadamente.
ele já está dizendo que é para eu aproximar. Então não vou me preocupar excessivamente com isso. É importante prestar atenção nessa palavra aproximadamente, porque por mais que esse exercício necessite de conta, que a letra A e a B estão muito próximas, a gente já conseguiria eliminar a C e a D com facilidade, vendo que a variação entre os tempos é de 0,34 e 10% de 3,13 é 0,31. Então é um pouco menos do que 10%, então já seria a letra A. Mas eu confesso que é difícil a gente eliminar entre A e B assim, sem fazer conta nenhuma. Mas daria para marcar sem fazer nenhuma conta. Agora a questão 18. A logomarca de uma empresa de engenharia é formada por dois triângulos equiláteros de 1 metro de lado, no mesmo plano, e segmentos retilíneos representados por linhas pontilhadas conectando seus vértices. Observe a figura. Bom, figura bem complexa, mas vamos lá. Um dos vértices do triângulo está sobre o centro do outro triângulo. O que é esse centro do outro triângulo? A gente tem vários centros. A gente tem encentro, baricentro, ortocentro, circuncentro, os centros das nossas sevianas. Só que, como é um triângulo equilátero, todos esses centros são no mesmo lugar. Então, é qualquer um desses centros que a gente queira, dependendo da propriedade que a gente vai usar. E o segmento V está sobre a reta suporte de um dos lados. O que é a reta suporte? Ele está dizendo que se eu prolongar esse lado aqui, vai dar certinho no V. Então, o V está alinhado com aquele lado ali do triângulo. Como mostra a figura, tá? O comprimento do segmento V. Bom, então a gente quer descobrir o tamanho aqui desse cara aqui do V. Então, nessa questão, está cobrando aqui o conteúdo das sevianas. E uma das mais importantes é o baricentro. Deixa eu fazer o desenho de um triângulo para mostrar. Então, num triângulo qualquer, o que é a mediana? A mediana ela liga um vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Então, isso aqui seria uma mediana, mais ou menos, né? Estou fazendo aqui de olho só para relembrar. Aqui, ó, outra mediana, e aqui do vértice até o ponto médio, aqui a gente teria outra mediana, aqui ponto médio. Então, esses aqui seriam os três pontos médios, os três vértices, né? E o encontro das medianas dá o baricentro. E o baricentro ele é interessante porque ele carrega uma propriedade que a gente usa muito em alguns exercícios assim. Ele separa a nossa mediana em dois pedaços, ó. Eu vou usar essa daqui, um pedaço aqui roxo e um pedaço vermelho. E esses dois pedaços estão na razão de 1 para 2. Se eu chamar esse cara aqui de x, esse aqui é 2x. Basicamente, o de baixo é 1/3 da mediana e o outro é 2/3 da mediana. Mas no triângulo equilátero, como essa reta, né, a nossa mediana, também é a altura, na verdade isso aqui é 1/3 da altura e 2/3 da altura. Então, já que todas as retas estão iguais, a bissetriz, a mediatriz, a mediana, eu posso associar uma das propriedades do baricentro com o segmento da altura. Então, vamos a isso para resolver esse exercício. Então, aqui, usando a informação ali da seviana, a gente vai traçar uma altura aqui bem específica, que é essa daqui. Como ela é a altura do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, ó, ela é a altura, faz 90 graus aqui com a base. Só que, por ser um triângulo equilátero, ela é a altura, também é mediana, também é bissetriz. Então, esse cara é também o nosso baricentro. Vamos chamar de B. Vamos chamar aqui de C e aqui de A para facilitar. E aí, esse triângulo ABC, ele é retângulo. E ele tem ali, ó, o segmento V que eu quero. E aí, eu sei que o lado do triângulo vale 1. Como essa reta em azul, o segmento de reta, ele é a mediana, o ponto C também é ponto médio do lado. Então, esse pedaço aqui vale meio e esse outro pedaço aqui vale meio. E aí o segmento AB é o lado do triângulo, que vale 1, né? Ele falou que os lados do triângulo têm 1 metro. E aqui esse lado aqui de baixo tem 1. Então, o que falta para eu conseguir descobrir o V? Falta eu descobrir esse segmento BC,
né? Vamos chamar esse segmento aqui de x, e como a gente mostrou lá o nosso baricentro divide a altura em x e 2x. E aí eu vou usar esse triângulo aqui de baixo, esse cara aqui, para calcular o valor de x. Então vamos lá, a gente vai fazer Pitágoras aqui embaixo. Então a altura azul, que é 3x, vai ficar 3x ao quadrado, que é um cateto, mais o meu outro cateto, que está ali embaixo, que é meio ao quadrado, vai ser igual a minha hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado. Então 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, opa, que é mais. Meio ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4, que é igual a 1. Passo 1 quarto subtraindo. 9x ao quadrado é igual a 1 menos 1 quarto. O 1 eu posso transformar no que eu quiser. Posso transformar ele, por exemplo, em 4 sobre 4, para facilitar. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. E aí o MMC já está feito, né? Então isso aqui vai dar 3 quartos. E aí 9x ao quadrado é igual a 3 quartos. Passo 9 dividindo. X ao quadrado é 3 quartos sobre 9, que é o mesmo que 9 sobre 1, né? A gente inverte e multiplica. Então, 1 nono. Simplifica por 3 dá 1, por 3 dá 3. E aí, fazendo a multiplicação, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. Então, se x ao quadrado é 1 sobre 12, então x é a raiz de 1 sobre 12. E aí eu já posso olhar ali para o meu triângulo, vamos desenhar aqui o meu triângulo ABC. Aqui é B, aqui é C e aqui é A. E botar ali os valores. Então, ó, o que era x, agora é a raiz de 1 sobre 12. O BA é minha hipotenusa, que é 1. E o AC vai ser meio mais V. E agora, de novo, a gente vai fazer Pitágoras. Então, o cateto, que é a raiz de 1 sobre 12 ao quadrado, parênteses, mais o outro cateto, que é meio mais V ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Vou cancelar aqui, né, a raiz com o quadrado. Então, 1 sobre 12 mais uma soma ao quadrado. Aí vamos lembrar lá do produto notável, quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro. Então, vai dar 1 quarto. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes meio, 1. Então, 1v. Mais o quadrado do segundo, que é v ao quadrado, igual a 1. Eu posso multiplicar todo mundo por 12 aqui de cara para já acabar com essas frações. Então, multiplicar todo mundo por 12 porque todos os denominadores vão poder ser simplificados com 12. Ou eu faço o MMC, mas eu acho mais fácil eliminar dessa forma. Então, 1 dozeavos vezes 12 é 1. 1 quarto vezes 12 é 12 dividido por 4, né? Que é 3. 3, 6, 9, 12. 3. Mais 12v, mais 12v ao quadrado, é igual a 12. Então, vou reescrever isso da seguinte forma. 12v ao quadrado, mais 12v, aí 3 mais 1, 4, menos 12, vou passar o 12 subtraindo, para ficar igual a zero. E a gente finaliza com 12v ao quadrado, mais 12v, menos 8, é igual a zero. Então, eu tenho uma equação de segundo grau. Eu posso já fazer a conta do jeito que ela está. Mas se vocês perceberem, todo mundo aqui é divisível por 4. Então eu vou dividir por 4 para ela ficar mais simples ainda. E virar 3v ao quadrado mais 3v menos 2 é igual a zero. E aí as contas só ficam mais fáceis, tá? Mas se fizesse de outra maneira, não teria problema. Bom, eu nem vou tentar fazer por soma e produto por conta das alternativas. As alternativas já estão gritando ali Bhaskara, porque vai dar uma raiz estranha, mais ou menos alguma coisa.
Vou apagar aqui na esquerda para fazer Bhaskara. Quem souber fazer por completamento de quadrado também dá. Mas vamos lá. Começando pelo discriminante, nosso delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E aí, ó, o b é 3. Então, 3 ao quadrado é 9. O a também é 3 e o c é menos 2. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 vezes menos 2. 9. 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 2, mais 24. Então, o delta é igual a 33. E aí, Bhaskara, né, a raiz vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 33, sobre 2a. Então, menos b vai ser menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 33, sobre 2a, que é 6. Ou seja, quebramos em duas raízes, que vai ser menos 3 mais raiz de 33 sobre 6 e menos 3 menos a raiz de 33 sobre 6. Aqui, uma delas vai servir e a outra não, porque é um problema de geometria e eu não posso ter um valor negativo. Essa aqui da direita, ela é negativa, entendeu? Está dando negativo em cima e positivo embaixo. Então, eu vou eliminar ela. Mas eu nem precisaria perceber isso, porque a única que está nas alternativas é aqui, ó, a letra B. Só está trocado, né? Ao invés de ser menos 3 mais raiz de 33, é raiz de 33 menos 3 sobre 6. E desde que eu mantenha todos os sinais, tá vendo? Ó, o 33 está positivo, o raiz de 33 positivo, embaixo positivo. Menos 3 em cima negativo, embaixo negativo. Eu posso alterar a ordem sem problema nenhum. Então, bem complicadinho. Acho que o mais complicado da prova é esse aqui. Exercício 19. 3 primas, Lara, Laura e Júlia, decidiram participar de uma gincana de matemática. Durante uma das provas, cada uma registrou um cartão com uma expressão. A situação de cada uma está representada a seguir. Então, tem 3 expressões aqui. Considerando o resultado da expressão de cada uma, pode-se afirmar que... Considerando o resultado da expressão de cada uma, pode-se afirmar que o resultado da Laura é maior, os 3 são iguais, da Júlia tem um valor inteiro maior que 9, da Lara é o menor dos 3. Bom, provavelmente eu vou ter que resolver os 3. Mas a gente pode começar com o que for mais fácil. Aqui, claro, nenhum é fácil, é tudo aqui vai parecer fatoração, mas eu vou começar com o da Lara, que a gente só precisa racionalizar. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, Lara. Então, ó, o da Lara é 12 dividido por raiz de 7 menos 1. Então, como que a gente racionaliza esse cara? Quando a gente tem uma conta simples, do tipo 3 sobre raiz de 7, para racionalizar, é só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. E aí dá 3 raiz de 7 sobre 7. Mas aqui não tem só o raiz de 7, tem raiz de 7 menos 1. Então a gente multiplica pelo conjugado. A gente multiplica por raiz de 7 mais 1 em cima e embaixo. Tem que multiplicar pela mesma coisa para não alterar a fração. Por que a gente multiplica por raiz de 7 mais 1? O que é uma soma vezes uma diferença? A mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. De novo, essa fatoração a gente já usou em outra questão. Então aqui eu consigo saber, ó, que o numerador vai virar 12 que multiplica raiz de 7 mais 1. E o denominador vai ser o quê? O primeiro ao quadrado, raiz de 7 ao quadrado, que é 7, menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, vamos reescrever isso como 12 raiz de 7 mais 1, aqui parênteses, dividido por 6. Então, já calculamos o da Lara. Dá para dividir ali, ó, o 12 por 6. Vou simplificar primeiro, né, para a gente fechar um valor da Lara. Então, o da Lara, vou simplificar aqui, ó, 12 dividido por 6 é 2. Vai ser 2 vezes
raiz de 7 mais 1. Tá, então vamos anotar o da Laura aqui, para a gente poder apagar e fazer os outros. 2 vezes a raiz de 7 mais 1. Posso fazer a distributiva, mas não vou fazer agora, porque ainda não sei se vou precisar ou não. Então, anotei ali o da Júlia e agora vamos... Anotei o da Júlia, anotei o da Lara e agora vamos fazer aqui o da Júlia. O da Júlia a gente vai precisar de novo da fatoração do a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a mais b vezes a menos b. Essa eu acho que é uma das fatorações que mais dá para esconder, uma das que mais aparece. Só que, do jeito que está escrito o problema da Júlia, a gente não está vendo de cara aquela fatoração dali. Eu vou reescrever. Eu vou botar o 2024, vou deixar na frente, mas eu vou botar menos 2023 depois. Mais 2022 menos 2021, todo mundo ao quadrado. Pô, mas eu posso reescrever assim, sem problema nenhum? Percebe que todos os sinais estão na mesma posição. Ó. O 2022 é positivo, 2022 é positivo. 2023 é negativo, 2023 é negativo. Então, eu tenho que garantir que todo mundo está com o mesmo sinal que estava antes. Aí, eu posso reescrever sim. Posso alterar a posição das minhas parcelas mantendo o sinal. E agora eu tenho aqui, ó, uma diferença de quadrados mais outra diferença de quadrados. Então, a maior dificuldade aqui da expressão da Júlia é perceber essa diferença de quadrados. Porque uma vez que eu percebi, eu posso só transformar na soma deles. Então, 2024 mais 2023 vezes a diferença deles, que é 2024 menos 2023. Isso mais... Agora o outro também, a soma deles, 2022 mais 2023, vezes a diferença deles, 2022 menos 2023. Isso tudo dividido por 1000. Essa soma e essa diferença parece complexa, mas é bem simples, né? 2024 mais 2023 é 4.047, dá para fazer de cabeça. Se não tiver confiança, escreve do lado. Aqui, ó, esse aqui vai dar 1. Porque 2024 menos 2023 é 1. E uma vez o 4.047 é 4.047. Mais 2022 mais 2023, aí aqui dá 4.045, né? 4.045. Pera, eu escrevi errado. Deixa eu corrigir. Não é 2023, né? Aqui era 2021. Então, ó, 2021, 2021. Então, 2022 mais 2021 é 4.043. E 2022 menos 2021 também dá 1. E a 1 vezes, não preciso nem botar. Isso continua dividido por 1000. 4.047 com 4.043 dá 8.080, 8.090, dividido por 1000, que é o mesmo que 8,090. Então, eu já sei aqui ó, o da Júlia, 8,090. E agora só falta saber o da Laura. Eu deixei a Laura para o final, porque eu acho que esse é o mais difícil, porque não é um conteúdo que normalmente é muito trabalhado no nono ano. Então, eu já posso tentar marcar a alternativa aqui, vamos ver se a gente consegue. Então, ó, a Lara é 2 vezes raiz de 7 mais 1. A raiz de 7, que número vezes ele mesmo dá raiz de 7? Né? 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Então, está entre 2 e 3, mas mais perto de 3, né? Porque o 7 está mais perto de 9 do que de 4. Então, vai ser 2,6. Vamos testar, multiplicar para ver quanto é que dá. Então, deu 6,76. Bom, vamos testar o 2,7. Então, 2,7 vezes 2,7 deu 7,29. Bom, o 2,6 ainda está mais perto. Então, 2,6 mais 1 dá 3,6.
3,6 vezes 2 dá 7,2. Então esse aqui é 7,2. Então, ó, a letra A, o resultado de Laura é o maior do que o da Júlia. Não sei porque ainda não descobriu o da Laura. Os três são iguais. Não, a letra B com certeza não é. O da Júlia é um valor inteiro maior do que 9. O da Júlia não é inteiro. É 8,09, é racional. O da Lara é o menor dos três. Bom, o da Lara é menor, então pode ser A ou D. Como eu não descobri o da Laura, aí eu fico aí com 50%. Mas vamos lá. O que eu preciso para descobrir o da Laura? É um produto notável que a gente não vê tanto, que é o cubo da soma. Então, se eu tenho A mais B ao cubo, eu posso desenvolver, né, fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B, mas esse cara vai ser igual ao cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se tiver isso decorado, aí você já consegue olhar para cá e ver que se o 1,52 for o A e o 0,48 for o B, a gente tem aqui, ó, A ao cubo, aí aqui, ó, 3 vezes A ao quadrado vezes B, 3 vezes A vezes B ao quadrado, e o B ao cubo tem exatamente essa estrutura. Então, a gente pode reescrever isso daqui como o A, que é 1,52, mais o B, que é 0,48, ao cubo. E 1,52 com 0,48 é igual a 2, e 2 ao cubo é igual a 8. Então, de fato, a Lara é o menor, certo? Porque o da Laura é maior do que o da Júlia? Não, porque um é 8, o outro é 8,09. Bom, esse daqui é bem difícil também, porque o cubo da soma não é um conteúdo comum, então a gente acaba não praticando muito. Mas você viu que só fazendo o da Lara e o da Júlia, a gente já consegue eliminar duas e ficar ali com 50%. Então lembrem disso, né? Não é porque você não consegue resolver o exercício até o final que você não consegue melhorar as suas chances de acertar. Agora, exercício 20. Um professor de educação física dividiu os estudantes de sua turma em dois grupos. O primeiro grupo com 14 e o segundo com 25. Então, o grupo A tinha 14, o grupo B, 25. Na aula seguinte, passou alguns estudantes do segundo grupo para o primeiro. Então, o segundo grupo perdeu X estudantes, mas o primeiro ganhou X estudantes, de modo que o primeiro grupo passasse a ter o dobro de estudantes do segundo. Então, ó, 14 mais X, que é o primeiro, vai ser igual ao dobro de 25 menos X, que é quantos tem no segundo. A quantidade de estudantes que passaram do segundo grupo para o primeiro foi, então a gente tem que descobrir X. Bom, nesse exercício, eu posso resolver essa equação, mas eu posso simplesmente testar as alternativas. Será que foi 10? Bom, se foi 10, virou 24 e aqui 25 menos 10, 15. 24 é igual ao dobro de 15? Não. Se foram 11, vai virar 14 mais 11, 25, e 25 menos 11, 14. 25 é o dobro de 14? Não. Se forem 12, 14 mais 12, 26, e 25 menos 12, 13. 26 é o dobro de 13? É. Então vai ser letra C. Vamos testar a letra D, só para ver se não funciona também. 14 mais 13 dá 17. E 25 menos 13 é 12. 17 não, né? 27. 27 é o dobro de 12? Também não. Então é a letra C. Agora, se eu fosse resolver a equação, vamos resolver aqui algebricamente. Eu tenho 14 mais x é igual, fazendo a distributiva, 50 menos 2x. Letra para um lado, número para o outro. Vai ficar x mais 2x
é igual a 50 menos 14. 3x é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 3, que é igual a 12. Nossa letra C. Então não fica com medo de testar a alternativa não, é muito mais fácil testar do que ficar resolvendo algebricamente, já que quanto mais conta a gente fizer, mais chance de errar. Só uma observação, eu fiz várias formas alternativas de se resolver as questões, não para ser uma versão oficial, para mostrar que tem que ser feito daquele jeito, mas é só para mostrar que se a gente raciocinar um pouco, pensar às vezes um pouco fora da caixa, a gente consegue encontrar maneiras de resolver os exercícios sem necessariamente ter o domínio de todo o conteúdo. Claro que isso não funciona em todas as questões, mas algumas dá para a gente dar um jeitinho ali de marcar uma boa alternativa mesmo sem ter 100% de certeza.